Olá, galera, beleza? Eu sou Fabrício Santos e estamos aqui hoje estreando um novo quadro, um novo projeto, um podcast novíssimo, especial para vocês, que se chama Muito Além do Portfólio, porque artistas têm portfólio e pessoas têm histórias e hoje queremos contar uma dessas histórias. Estou aqui com um entrevistado muito especial, desde o convidado de honra que vai dar início aí aos nossos projetos. E nesse podcast você vai ter vários tipos de pessoas, profissionais, professores, empregadas domésticas, tá certo? Artistas, né? E hoje estamos começando com um quadro tatuador, ok? Artista profissional. Estamos hoje aqui com Glenison Lima Pantoja, vulgo Lima Tato. Boa noite, Lima. Como está? Boa noite, tudo bom? Fabrício. Obrigado pela oportunidade aí, né? Quero passar um pouco aí dessa vivência, tudo que eu tive no universo da tatuagem, né? E poder estar contribuindo aí para esse teu novo projeto da melhor forma possível. Que bom, Lima. Seja muito bem-vindo ao podcast Muito Além do Portfólio, tá certo? Eu queria agradecer a nossa patrocinadora, Lojas Tattoo Design, certo? E suas filiais. A loja Tattoo Design é a nossa patrocinadora oficial. Lojas em Entroncamento, Castanhal, São Luís e Nazaré, beleza? Um grande abraço aí. E, Lima, deixa eu perguntar, quando te colocaram esse nome, eles estavam com raiva de ti? Glenison? A minha mãe diz que é russo. É cara. russo? É russo de se falar. Que não, já pesquisei, fui atrás. É russo de se falar. Tá saindo ao vivo ali? Tá saindo no teu? Tá saindo lá? Precisa ver se tá saindo. Tá saindo? Ok? Você pode ver, meu irmão. Devo ter ligado. Você pode ver lá, tá? Bom, hoje foi uma correria muito grande, tá? Mas graças a Deus, queremos agradecer também ao nosso Deus, nosso Senhor. Muito obrigado. Tá caindo uma chuva em Belém, tá certo? Maravilhosa. Isso aí é bênção, tá ok? Glenison Lima, como você se apresentaria para quem não te conhece? Quem é o Lima Tato? Para você que não conhece, certo? O Lima, que é tatuador, né? Não sei se ele já falou. Cara, assim... Como você se apresentaria para quem não te conhece? Quem é o Lima Tato? Cara, eu sou um artista que já vem aí trabalhando com arte da tatuagem, né, há pouco mais de 15 anos, né? 15 anos nesse ramo, né, cara? Né? E assim, eu sou um artista bem versátil, né? Gosto, né, de ouvir as ideias dos meus clientes e, em cima daquilo, criar algo que seja satisfatório para eles, né? Eu sou uma pessoa, eu costumo dizer assim, que eu sou uma pessoa bastante honesta, né, com o que eu vendo e o que eu proponho, porque não falando assim de certa forma de outros artistas, mas tem muito artista que ele vende a tatuagem ali, o cliente chega com ele, pô, eu quero fazer essa tatuagem. E aí ele não tem aquela preocupação de, não, peraí, vamos ver se essa tatuagem combina com você, vamos ver se... A tatuagem é algo muito pessoal, né? A tatuagem ela é pessoal, depende de cada pessoa. Tem que ter um certo significado. Então, tipo assim, eu, como um artista, né, eu prezo bastante isso, essa questão aí de entregar sempre um serviço, né, que realmente condiz com a personalidade do cliente, né, e tenha um significado bom para ela, né? Sim. Algo que seja exclusivo, né? Então, assim, eu como artista, como tatuador, eu prezo bastante isso, né? Me apresento dessa forma. Lima, assim, como foi o início da carreira e como surgiu o seu interesse pela tatuagem em si? Tem alguma historinha para contar pra gente? Meu início foi um negócio muito bacana, cara. Muito bacana mesmo, porque, tipo assim, eu, por alguns momentos da vida, eu optei, né, em viver de arte, né? Eu trabalho com tatuagem há 15 anos, mas como era antes? Com arte, eu já tenho um contato maior. Eu já vendi artesanato, eu fiz tatuagem de rena, eu pintava. Conta essa história da tatuagem de rena. Para quem não sabe,
para quem não sabe, o que é uma tatuagem de rena? Existe hoje ainda tatuagem de rena? Eu vi nas ilhas de Cotijuba. Cotijuba eu vi que tem ainda. Quem faz esse tipo de trabalho, né, tatuagem de rena, hoje em dia são os artesãos, né? Porque tem dois estilos de tatuagem. Tem a tatuagem que é da telinha, né? Que o pessoal coloca aquela telinha, passa a tinta lá e como se fosse uma serigrafia. Como se fosse uma serigrafia. A pessoa vai lá e passa a tinta. E tem a rena. A rena ela já é um trabalho mais artístico, né? Que o artista ali, ele vai, produz aquela tinta, né? Faz aquela tinta lá e de forma manual ele vai desenhando ali os desenhos, uma borboletinha, um ramo de flores e tal. É manual? É manual. Com um pincelzinho? Não, é com palito de dente. Na época era aquele palito de dente. Aí agora, hoje em dia, pelo que eu acompanho, né, que eu vejo assim, as pessoas fazendo, aí ele já pega uma bisnaguinha, já coloca uma agulha, tipo, como se fosse ali aquela agulha que utiliza para colocar perfuração de piercing, né? Aí e vai desenhando já com a bisnaga. Mas na época que eu comecei, que eu produzia, era no palitinho. Pegava aqui, sabe, lapidando o desenho. É bem no olho. Do palito. As pessoas procuravam muito? As pessoas procuravam muito na praia? Assim, como eu ia falar, né? Eu tive uma transição, né? Primeiro eu comecei vendendo artesanato, conheci um hippie que ele rodou o Brasil todo, né? O Rogério, hoje ele é professor de filosofia, né? O conhecido como Chibé. E aí uma vez ele me convidou, vamos dar um mangueiro lá na praia lá para a praia de Cotijuba. Eu peguei e fui com ele, né? E lá ele me ensinou a fazer a rena, né? Aí ele perguntou se eu sabia fazer rena, aí eu disse que não, ele chegou, não, eu vou te ensinar e tal. Aí, primeiro arruma 2 pessoas aí para servir de cobaia pra gente, né? Para fazer o primeiro trabalho. E aí, a partir daí, cara, eu fui dar uma volta na beira da praia, e aí eu enxerguei 2 meninas bonitinhas assim, sentadas. Sim. E aí eu chamei uma delas, né? Vou pegar. Pode pegar. Precisa estar saindo tudo direitinho aí, Priscila? Estão saindo lá? Beleza. Aí eu peguei e cheguei com a moça lá. Quando eu cheguei nela, a menina tinha uma perna daquelas, como é? Uma prótese? Uma prótese. Aí eu peguei e chamei e disse, olha, vem cá, vocês não querem ganhar uma tatuagem de rena? Porra, aceito. Aí eu fui, levei lá com ele, né, com o Rogério. Foram as suas cobaias. Foram as cobaias, né? Não foi cobaia, porque ele sabia, ele dominava bem. Era pra ele, não era pra você. Entendi, isso aqui. E eu, no primeiro momento, eu só fiquei observando. Tu ia só olhar, pensei que tu ia fazer, já pensei que tu já ias... Eu fiquei só observando e vendo, né? Entendi. E aí ele pegou, começou a minar de gente. Isso a gente começou a fazer a 1h da tarde. As pessoas curiosas foram lá para... Não, porque assim, foi até uma forma de marketing aquela moça que usava a prótese, né? Porque as pessoas viram ela fazendo e, tipo assim, mulher ela é muito assim pelo visual, né? Ela vê uma moça bonita fazendo uma coisa, ela quer fazer também, né? Então, essa moça, apesar dela usar prótese, era uma moça muito bonita. E aí, tipo, o Rogério começou a fazer, né? O Chibé começou a fazer a tatuagem nela e isso foi chamando a atenção e muita gente foi chegando. Só sei que a gente começou fazer as tatuagens 1h da tarde e já foi parar lá para as... Nossa! 9, 10 horas da noite, cara. Trabalhamos muito nesse dia. E aí, o primeiro dia já passou várias horas trabalhando. Destruiu. É rentável. Destruiu. Esse negócio é legal, né? Tem mulher na área, né? Tu já gostou. Aí, não. Não, enfim, bora lá. Sim, aí, voltando. Peguei, né? E fiquei vendo o processo para se fazer uma tatuagem de rena. É o mesmo processo de uma tatuagem que a gente faz definitiva. Você tem que pegar ali o papel ictográfico, transferir o desenho, né? Naquela época a gente transferia, era só com sabonete, pegava a barra de sabonete, pegava o desenho lá. Para você que não entende, transferir o desenho, para você que não entende o processo de tatuagem, quando nós vamos tatuar, nós pegamos o desenho e transferimos esse desenho para o corpo. Isso nós chamamos de decalque. Não é isso, Gilma? É só para explicar para você que não sabe. Então, aí a gente pegou, né? Aí ele foi fazendo as tatuagens e tal, e aí eu peguei, no final eu cheguei com ele e disse, olha, Chibel, me dá uma relação desse material aí que eu vou comprar. Muito bom, tomaste uma decisão. No dia,
ele ainda chegou a faturar em torno de R$ 1.200. Mentira. Juro. 15 anos atrás. Mano. R$ 1.000. R$ 1.000. Isso é importante. Renda. Você que está aí desempregado, você tá... Olha aí, grande chance para você. Cara, vai para a sério, beira mano, da praia fazer tatuagem de rena. Aí, né? beleza, aí eu peguei, passou a relação, ele ainda me deu ainda uns R$ 150, eu acho que. Deu uns 10%, 15% ali. Mas, pô, não fiz nada. Pô, mano, Né? que bom. Só dando uma força ali, conversando com as pessoas. E aí eu já peguei aquele dinheiro que ele me deu, e aí eu peguei e investi no material para mim fazer. Empreendedorismo, muito bom, aí empreendedorismo. Aí peguei, quando foi no outro final de semana, eu tava lá na Praia do Outeiro fazendo renda. Cara, meu primeiro dia de renda foi uma situação. Eu acho que eu não vou falar para não ficar muito longo. Sim. Né, a história, mas resumindo, eu passei aí pelo menos uns. Saiu a live, rapidinho, saiu a live aqui. Mas eu quero aqui, tem que vir aqui. Não tá aparecendo, saiu da live. Não, tá na live. Qual live? Da minha? Ah, é? Tá bom. Ok, então. Então, o que acontece? Toma água. Tá, Lima, você tava falando que, então... Aí eu fiquei tá ainda uns 3 anos... Priscila, tá saindo aqui? Você sempre tá olhando. Aí eu fiquei ainda uns 3 anos, Fabrício. Um eu ainda fiquei uns 3 anos ainda fazendo esse negócio de tatuagem de rena. Ficaste só com a rena, né, no caso. Artesanato. Lima, qual era o... Você falou que vendia artesanatos, você fabricava? Eu mesmo produzia. E qual era o tipo? Cara, que tipo assim, de... A nossa região amazônica, ela é muito rica, né, em diversas matérias. É verdade. Tipo sementes, estilo de penas, né? Então, assim, eu tinha acesso, como eu frequentava esse universo, eu conhecia a galera que vendia artesanato, então eu conseguia pegar essas matérias-primas, né? Às vezes penas de animais, couro, dente. Penas de quê? Quais eram as penas? Aves, de arara, fazão, penas de águia, de gavião, né? E assim... Pode falar, Lima. Eu produzia, né? Tem técnicas também. Aqui, ó. Já tá ao vivo. Ao vivo, tá? Aí, perfeito. Pena de fazão, você tá falando? Pois é. Aí tinha penas, dentes. E aí eu dominava uma técnica com aço, que é chamada filigrama, né? Filigrama, e nunca aí ouvi eu falar. sabia fazer. A gente modelar o aço. Eu acho que você... são aquelas... São aqueles artesanatos que a pessoa vai... Exatamente. Aí vai fazendo figura. Filigrama, macramê e tal. E aí era o meu contato que eu tinha com a arte, entendeu? Era produzir. Eu sempre tive muita criatividade em produzir, criar as coisas assim, né? E aí a minha história com a tatuagem, ela se inicia a partir daí, porque meu primeiro contato foi com a rena, né? E chegou um amigo meu, né? Amigo de infância, chegou comigo, porra, Lima, eu tô com uma... Eu já sei que tu tatua e tal, né? Só que as tatuagens que eu fazia era rena, não era tatuagem definitiva. E ele chegou com um kit de tatuagem. E disse, olha, se você fizer uma pintura de um dragão, né? Que é o... Quem era esse seu amigo? É o Yoshi Jonathan. Hoje em dia eu acho que ele mora no Sul. Faz um tempo que eu não vejo. Ele chegou com um kit pra você de tatuagem. Ele falou, olha, toda essa tatuagem aqui pra mim, esse kit é teu. Tá, entendi. Quer dizer que ele viu que tu já trabalhava com rena. Ele viu meu potencial, né? Ele viu teu potencial. Desenhos e tal. Entendi. Só que o que acontece? Eu, desde pequeno, assim, quando criança, eu sempre tive aquele negócio de desmontar radinho, carrinho e tal. E eu produzia aquelas máquinas caseiras de tatuar, né? Eu acho que muitos artistas passaram por isso também. Eu não sei fazer. Eu não sei fazer máquina. Eu não consigo. A minha máquina já vem pronta, né? Mas eu acho muito legal isso aí para quem produzir a sua própria máquina. Uma coisa assim que, desde criança, assim, era uma coisa que sempre chamou minha atenção, né? A tatuagem. Eu vi aquelas reportagens, né? Dos japoneses que tinham o corpo todo pintado, assim, todo tatuado, e eu sempre ia julgar, um dia eu quero ter o corpo assim, sabe?
sofisticado e tal, todo cheio Sim. de arte. Já que tu tocaste nesse assunto, Nima, vamos falar um pouco, você termina aí, vamos falar um pouco sobre os estilos, né? Sim, sim, Porque as tatuagens orientais, elas são um estilo, sim, certo? sim. De tatuagem. Então, no seu caso, você teve esse primeiro contato, foi o seu primeiro estilo, então, que você teve contato. Cara, não, assim, se for falar Estilo. de gosto, assim, de estilo de tatuagem que eu mais gostei na época que eu comecei, o Sim, que chamava, como eu tinha contato também com esse pessoal de grafite, eu sempre andei com as pessoas cara, do estilo mais alternativo. entendi. Então, assim, um estilo que eu gostava, assim, que eu digo, eu vou ter que ficar safo nisso, né? Era o New School, cara. Foi um estilo, assim, que me puxou pro estilo, para o mundo da tatuagem, assim, de, eu tenho que aprender, porque o New School, né, ele tem aquelas variações de cores, aquele degradê, a passagem de cor homogênea, assim, e aí aquilo chamava muito a minha atenção. E tinha um cara aqui em Belém, ele era muito safo, saca? Eu, assim, eu me espelhei bastante, né? Na verdade, eu admirava muito o trabalho desse cara, Uhum. né? Inclusive, até chegou a me tatuar e tal, que é bem na Alcântara, e ele tatuou em Portugal e tal, mora em Portugal. Ele era um excelente artista, sabe? Ele fazia uns grafites aqui em Belém, assim, então eu ficava assim de pega, esse bicho é muito bom. E aí, logo quando eu Total. comecei, né, a gente pulou um pouco aí, né? Já pulando um pouco, né? Não Sim, cheguei sim. a contar como foi o início da tatuagem, Calma que a gente vai mas voltar, a gente vai voltar. isso. Vamos Mas voltar. aí, quando eu já estava na tatuagem, né? O estilo assim que eu almejava era o New School, alcançar a Desculpa, perfeição do beleza. New School. Bora explicar para quem não sabe, tá? Para quem não sabe, vamos falar um pouco sobre os estilos de tatuagem. Vamos começar do começo, né? Certo? O primeiro estilo foi o old school, correto? Sim. Old school ali na década de 50, final da década de 50, 60, né? Era um estilo, foi o primeiro estilo. Cara, assim, a história que eu sei, que eu conheço Aham. da tatuagem, as tatuagens, ela foi descoberta É milenar, né? A gente sabe disso, né? A gente sabe que milenar. a Mas, tatuagem assim, ela é milenar, né? ela começou, No Brasil. no Brasil, ela já veio começar bem mais pra cá, né? E assim, foi na época das grandes navegações, né? Que os norte-americanos estavam cruzando aí Os ingleses, John Lukes, né? Parece, se não me engano, isso. esse. Aí eles foram, pararam na Nova Zelândia, né? Foi, passaram pelas ilhas, né? Isso. Aí chegou na Nova Zelândia e eles viram que os povos eram todos tatuados, Isso é né? verdade. Só que, tipo assim, eles lá, eles tatuavam, assim, por exemplo, eles eram um povo de guerras, né? E aí eles iam travar uma guerra, quando eles venciam, tatuavam um lado da face. E aí Exatamente. Só podia se ia tatuar. para outra guerra, vencia, tatuava outra face. Então aqueles guerreiros, que eram chamados guerreiros maoris, né? Eles, quanto mais tatuagem eles tinham, era como se fosse um símbolo de hierarquia, né? Uhum. Por exemplo, aqui a gente tem as Ah, patentes, o né? símbolo de poder, É né? o símbolo Era de verdade, poder. né? O E símbolo aí o da que que tatuagem era um acontece? símbolo de poder. Os norte-americanos, vendo isso, pegaram, como eles passavam muito tempo embarcados, aí eles pegaram, começava a derreter chinelo, né, para fabricar tinta, e Sim, sim. aí eles tatuavam dentro das embarcações, nas grandes viagens que eles faziam ali aquelas ilhas, que tinha aquele coqueirinho, tudo que eles viam em alto mar, eles tatuavam. E Que aí, foram como os primeiros desenhos. que foram os primeiros Os desenhos que primeiros foram desenhos de tatuagem. chamados de old school, porque Entendi. antes era só Entendi. tatuagem Muito legal tribal. isso. Antes era só tatuagem tribal, né? Que eram os povos maoris que usavam, né? Sim, Então era só verdade. tatuagem tribal, não tinha desenho. Aí depois dessa etapa, né, das grandes navegações, que os norte-americanos começaram a produzir os desenhos, né? Que aí são considerados hoje em dia e conhecidos como old O old school, school. que significa velha escola, né? Entendi. Explicando também para você, tá? A tatuagem tribal são tatuagens pintadas geralmente de preto, né? Então são traços, gravuras só preto, não é um desenho em si, tá certo? E com as grandes navegações se começou a fazer tatuagem daquilo que os navegadores Viam viam, ilhas, observavam ilhas, peixes, mulheres, mulheres, né, animais, não é isso? E animais. os navegantes tinham muito tempo para fazer isso, porque eles passavam meses no mar, né? Então foi aprendido a técnica, né? Então a tatuagem ela é milenar,
certo? Então, hoje nós praticamos essa técnica, que é uma técnica que já tem fósseis já de 3.000 anos, não é isso, Lima? Isso. E como o Lima falou, a tatuagem tribal, ela se referia a poder, né? Ela era status, ela era algo Exatamente. cultural de poderio da época, daquela tribo, não é isso, Lima? E quando os ingleses, né, eles aprendem essa técnica, as primeiras artes são consideradas e têm o nome de old school, tá certo? É isso mesmo? Isso. Aí depois foi crescendo, crescendo, crescendo e havendo a necessidade de melhorar aquilo. Né? E aí já veio entrando outros estilos, já veio o New School. Agora, explica pra gente, Lima, o que seria então o New School? É tipo Qual assim, é a diferença, o New School pro Old School? Old School, né? Significa a velha escola, né? Sim. É, por exemplo, como tudo começou. Por exemplo, uma tatuagem Old School, geralmente ela é feita com uma técnica com traço mais grosso e ela utiliza somente as cores primárias. Isso se for uma tatuagem, né, padrão, né? Se for, por exemplo, eu vou participar de um evento, né, de tatuagem, eu quero concorrer no estilo Old School. Eu vou ter que respeitar aquelas regras do estilo, né? O New School, ele já mistura as cores, né? A gente já pode estar utilizando as cores secundárias, terciárias e assim sucessivamente. E os traços, eles já não são aqueles traços de uma grossura só, que o Old School tem. Ele já usa outros estilos de traço. A gente Uma trabalha, variação de traço. É uma no variação. caso, fine line, Bold, né? bold line e o scoop line, né? Que já é um traço mais esculpido. Então, assim, no Old School é somente o traço grosso, no New School o traço esculpido. A variação, né? Tem mais uma variação. Tu consegue alcançar um pouco mais de profundidade no desenho, Certo. tu já consegue ver outras camadas. Entendi. Então, assim, a principal diferença, uma das principais diferenças do estilo Old School para o New School é a variação de traços, que no Old School não tinha, na verdade, era algo bem limitado, né? Então, assim, como eles não tinham acesso a materiais, né? Por exemplo, hoje em dia a gente trabalha, tem agulha de 3, agulha de 5, agulha de 7, agulha de... As agulhas eram feitas naquela época, né? Eram soldadas, né? Na verdade, nem eram soldadas, na verdade, era agulha de crochê também que as pessoas usavam. E outra coisa, teve uma técnica que é antes disso aí tudo que eu falei, né? Na Nova Zelândia mesmo eles já utilizavam, era que a técnica chamada totó. Totó, né? E por isso que vem o nome tatu, né? Exatamente, viu? O totó que é conhecido como aquela técnica de bate-bate, né? Não fugiu, não. Tem um nome que se Tem dá um nome. isso. Tem um nome. Eu também me fugiu também. Eu sempre esqueço o nome. Tebore. Isso, Tebore. Tebore. Né? Tem um Tebore que eles faziam com espinho de peixe lá para poder pigmentar a pele. Aquela cantora Rihanna, ela faz tatuagem tradicional, né? Não sei se tu viu. Já viu? Ela faz com o tatal, né? O toque-toque. Ela também faz. Exatamente, tá? Sim. A Rihanna eu não sei, mas aquela atriz Angelina Jolie, ela fez. Também tem, né? Que é tradicional. Cara, na verdade, era como se fosse a máquina de datilografia. Tu vai lá e dá-lhe o talho, né? Pau! Aí faz a linha, né? Interessante, né? Muito interessante isso aí. Lima, então, assim, naquela época havia uma dificuldade, né? Não existia essa indústria de tatuagem que tem hoje, né? Então, você transitou, né, no velho mundo. Não, mas eu não sou dessa época. Você já é um dinossauro, você transitou no velho mundo. Não, mas assim, mas assim... bastante no início, assim, logo quando eu comecei, eu estudava muito, eu pesquisava, porque assim, eu tinha medo do cliente perguntar uma coisa e eu não saber responder. Não, eu sei. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, você esteve em um período em que a tatuagem ela não era tão conhecida, né? A gente vai já falar sobre isso. As técnicas não eram tão divulgadas. Existia uma limitação de material, de máquina, de tinta, de agulha, de tudo, de produtos, né? E hoje você vive nesse novo mundo onde há uma indústria crescente, né, da tatuagem. Os materiais hoje são outros, né? Então, para a gente poder entender que naquela época do old school existia uma limitação
entre os Parecida, próprios né? artistas. Eles não conseguiam, por quê? Porque eles não tinham acesso. Mas hoje em dia, com todos esses acessos, entendeu? O artista ele tem ele tem um leque de opções maior, né? Agora sim, somente se o artista ele vai participar de uma convenção, de uma competição, então ele tem que seguir os critérios, né? Por exemplo, o old school tem muito traço grosso, tem a restrição das tintas, não é isso? Então, se ele estiver participando de uma competição, ele obrigatoriamente ele tem que seguir aquelas regras, mas no estúdio o artista ele fica livre, né, isso, para fazer o que ele quiser. Ele não precisa ficar, por exemplo, preso, né, Cara, naquelas a técnicas. arte em si, eu vejo como uma coisa muito livre, sabe? Exato. Olha, por exemplo, hoje, né, a gente vê aí, principalmente com o avanço tecnológico, cara, são diversos estilos, tá surgindo, todo dia surge um estilo, né, novo, e Tem algum um mais estilo novo hoje, bonito assim? que o outro. Tem um Cara, estilo tem novo várias hoje. coisas aí Eu que as vi um pessoas que era estão fazendo. o... Olha, hoje, eu vi um estilo que é tipo uns bordados, né, que a galera faz, né, tava até saindo bem mais, hoje em dia tá bem menos, então, como se fosse umas tatuagens bordadas na pele, eu acho muito incrível aquilo. Tem uma artista que ela faz a tatuagem dela, que eu não me recordo o nome, né, que ela faz tipo como se tipo, fosse brilhos na tatuagem, saca? Fosse feita, a tatuagem fosse feita toda de strass. Mega, fica incrível. Acho que eu já vi mesmo. Então, assim, cada artista, ele explora um pouco do seu talento, com a sua criatividade e transmite isso através de uma tatuagem. Porém, tem coisas que não pode ser mudada, né? Por exemplo, eu quero fazer uma tatuagem old school. Eu vejo trabalhos, eu já vi, né? Não julgando, jamais está longe de mim julgar trabalho de alguém, né? Tenho amigos aí que é campeão em julgar trabalho dos outros, né? Mas não vou citar nome. Um grande abraço, você que está nos vendo. Aí, o que acontece? Por exemplo, você quer fazer uma tatuagem old school. Eu não vou fazer uma tatuagem old school traçando com uma agulha de 7, sabendo que uma tatuagem old school, tem que ter o bold. Tem que ser no mínimo um traço de 15. Isso. Entendeu? Eu já fiz com 13, mas. Mas faz parte, faz parte, um 13, um 11, né? Tem que ter o bold line, senão não é old school, é verdade. A agulha aqui, né? Fazendo uma esquerada nela, perfeito. Mas tu não vai fazer um desenho old school com uma agulha de 5, uma de 3. Não vai, cara. Não flui, entendeu? Descaracteriza total. Beleza, só para explicar também para você, tá, que não do meio da tatuagem, o fine line e o bold. O que a gente está falando aqui, o bold é o traço grosso, tá bom, gente? Então, o bold line é o traço grosso, geralmente feito com agulhas que não têm ponta. Elas já não têm uma ponta, elas são mais abertinhas assim, né? E o que o Lima está comentando com a gente é que, na época, quando a agulha não era aberta, a gente usava uma técnica milenar de isqueirar a agulha. Pega o isqueiro e esquentava ali e a agulha abria a ponta, né? Isso que ele está falando aqui, tá bom? Só para você ficar, só para você entender o que o Lima está falando para a gente. Muito importante isso aí, Lima. Quer dizer que a pessoa ela tem a liberdade, mas ao mesmo tempo tem coisas que ela não pode mudar. Interessante isso. Muito interessante. Né, cara? Estilo de tatuagem, né? Fazer de forma corretinha. Agora sim, o artista ele é livre, né? Ele faz da forma que ele tem entender. Com certeza. Mas outro artista vai olhar e vai dizer, mas aí tá pedindo um pouco. Lima, ainda nos estilos, né? Você falou do old, o new school, né? Que já tem mais variações de cores e de traço. E depois disso, qual é o aí estilo? Depois, você pode falar pra eles gente? pegaram, aí vem o realismo. O realismo, né? Aí eles já fazem uma mesclagem do realismo com o new school e com o old school e cria o neotradicional. Quer dizer que o neotradicional, vamos lá. Ele já parte do... Calma lá, vamos lá, que é muita coisa. É muita informação, beleza? Para quem também não sabe, bora falar um pouco o que é o realismo. O nome já diz tudo, né? Tá certo? O nome fala muito isso. Realismo é uma tatuagem que ela vai se ater ali àquela coisa que é uma realidade, digamos assim. Né? Que pode ser um rosto. Ela retrata algo real. Que muitas vezes isso aí é bem polêmico, né? Por exemplo, numa convenção, o cara faz o Thanos realista. Então,
Tem alguns tatuadores da bancada que vai dizer que não, isso é um realismo. Foi feito com técnica, foi feito com sombra, tá retratando luz e sombra, né, que tem que ter um realismo. Agora tem tatuadores do júri que vai dizer que não é real, porque o Thanos ele não existe. Realismo, do meu ponto de vista, tem que ser algo vivo. Tem que existir. Tem que existir. No caso do Thanos, então, ele não é tão realismo. Não. Ele se encaixa em uma outra categoria, no comics. Entendi. Mesmo que seja técnica realista. Mesmo que seja técnica realismo, sem traço e tal, ele não vai ser um realismo. Ele vai ser... Não, porque, assim, para mim, o realismo tem que ser uma planta, né? Sim. Um rosto de uma pessoa, né? Um animal, que se encaixa num estilo realista. Entendi. Agora, assim, um super-herói, Wolverine, por exemplo, eu tenho um Hulk aqui, que ele tá numa pegada bem realista, ele não tem traço. Realismo colorido, né? Realismo colorido, mas isso aqui não é um realismo, cara. Isso aqui é um... Não, é aquilo que eu tô falando pra ti. Né? Exatamente, são opiniões que divergem, né? A gente vai encontrar gente que vai dizer que vai dizer, e vai ter gente que vai dizer que não é. Tá certo? Então, o realismo, beleza? Ele vai misturar técnicas de luz e sombra, tem que ser algo real, né? Isso. Você tem que retratar a realidade e técnicas de desenho de luz e sombra. Aí Fabrício, pega essa sacada aí. Sim. Os caras pegaram o New School. Isso. Pegaram o Old School. Interessante isso aí. Pegaram o realismo e juntaram tudo. Aí sai o neotradicional. O neotradicional. Só que o neotradicional, ele já pega ali, ele já é trabalhado assim, com umas cores mais mórbidas. Umas cores frias, né? Frias, é mais fria, passa um negócio mais mórbido, assim, é verdade. As expressões das mulheres que são tatuadas no estilo neotradicional, né, já é uma feição assim, mais mórbida, né? Não é um desenho alegre. O New School, ele já traz um desenho alegre. Era isso que eu ia te falar, né? Ele já pega vamos dizer, um porco, um desenho do porco, aí já faz o focinho do porco maior, os olhos grandes, né? Os olhos Se trazer esse mesmo desenho do porco e colocar ele na pegada neotradicional, já fica mais sombrio. Já vai ficar um negócio sombrio, sangrando, algo... E, cara, é incrível. Então, assim, eu peguei esse processo, né, dessas mudanças. Passou por essas mudanças, interessante. Né, Passou por via artistas aqui mesmo dentro de Belém, né, que produziam esses trabalhos com uma excelência, assim, cara, surreal, né. Eu lembro que quando eu comecei a tatuar, eu comecei aqui no bairro onde eu moro, né, que a gente pode dizer que é periferia, e o meu sonho, quando eu comecei, né, era tatuar próximo a essa galera aí, produzir esses trabalhos que eram no centro da cidade e tal, né? E aí foi, eu tive um começo aí, tive umas oportunidades. Já que tu tá tocando nesse assunto, vamos falar um pouco, agora a gente vai voltar, vamos voltar para o início. Quais foram as suas principais dificuldades, né? Quando você começou, você está comentando para a gente que não tinha profissionais próximos de você. Então, para ficar claro, hoje em dia você faz um curso pela internet, né? Você abre ali o vídeo, você tem cursos ali, você tem cursos online, tem vídeos no YouTube, mas na sua época, 15 anos atrás, não tinha isso. Não. Então você tinha que ir, né? Você estava comentando que você tinha que caminhar, né? Daqui lá para o centro. Fala um pouco daí sobre a tua dificuldade quando você estava começando. Eu comecei trabalhando em casa sozinha, né? Uhum. Chegou esse amigo, eu vou precisar contar essa história aí. Pode contar, aqui você pode contar a história que você quiser. Vamos contar uma história, vai lá. Chegou esse meu amigo com esse material, com esse kit, né? E falou que se eu pintasse a tatuagem dele, né? Eu ia ficar com material. Eu cheguei com ele e falei, esse cara... Pô, teu olho brilhou. Brilhou o olho ali. Não? Calma lá, escuta que tu vai entender. Pô. Pega esse teu material e vaza daqui, bicho. Eu não sou tatuador. Falou pra ele? Falei. Não quis? Não, pô, não sabia, não tinha tido Parece contato. Muito com a minha história, sim, mas sim. Aí ele pegou... Vaza daqui. Assim, não, mano, tu é doido, eu confio em ti. Não, bora lá. Então, ficaste com medo, então. Claro. Tiveste um certo receio, pô, vou tatuar pele, porque a tatuagem de rena sai. Cara, assim... Passa 3 dias... Quando novo,
desenhava, sabe? Na época eu assistia Dragon Ball, Jasper, então eu me arriscava e eu fazia uns A galera da desenhos ali. época aí, ó. Mas eu não era assim, tipo, aquele desenhista, ó, todos, tinha vários amigos aí que se destacavam e tal, né, em relação ao desenho. Então, Aham. isso fez com que eu criasse tipo, um bloqueio e tal no meu início da tatuagem, entendeu? Pelo fato de eu não ter sido um dos melhores desenhistas, né, da época, mas eu criei um bloqueio. O que acontece? Ele insistiu, não, mano, bora lá que eu acredito no seu potencial e tal, tá aqui, olha, dragão é Isso é verde, tem muito a bom. tinta verde. Uhum. Peguei o material, disse, então tu quer, então bora, né? Peguei, fui, montei, fui na farmácia, comprei um par de luva lá, calcei, pintando com uma agulha só, mano. Entregando aqui. Uma agulha, mas já era essa Agulha de costura. agulha de costura. Agulha de Sim, sim. costura. Fui, Aham. rapaz, eu fui, pintei, né? Ali, certinho, respeitando ali a questão de higiene, né? De biossegurança, usando máscara, luva, né? Fazendo as coisas direitinho. E aí o que acontece, mano? Deu certo, olha. Olha aí. Boa. Deu certo, ficou legal, cara. Saí Firme. misturando as cores ali, as escamas do dragão, né? Você já tava pintando, então foi um trabalho colorido? Tipo, o traço já tinha da tatuagem Ah, ele toda. já tinha. Já Ele trouxe pra tinha, te ele pintar. trouxe só para Entendi. me Ele trouxe pra pintar. pintar. Isso aqui. Mano, aí deu certo. E aí? O que acontece? Os outros amigos começaram a ver a tatuagem dele e vi na porta da minha casa. Ei, tu é Choveu. tatuador, é? Porque naquela época, mano, eram poucos tatuadores e muita gente tinha vontade de fazer. Eu lembro que quando eu comecei a me profissionalizar na tatuagem, cara, uma frase desse tamanhinho aqui, assim, tipo, uma escrita, era 300, 400 reais lá no centro da cidade. Pô. Uma frase. Uma frasezinha Uma frase. assim pequena. Uhum. Hoje em dia o mercado ele está evoluindo, Isso, vamos já falar sobre isso aí. porém está meio que prostituído, né? Isso. O mercado hoje em dia, assim, as pessoas, esse negócio de flash toda semana no estúdio e tal, isso foi até acostumando o público O mal. pessoal consegue fazer hoje um trabalho, né, já mais acessível financeiramente. Entretanto, tem que ficar claro que não é todo artista que vai fazer um trabalho bom. E principalmente em Não, flash. assim, cara, hoje em dia, porque assim, o que eu aprendi ao decorrer desse tempo todo na tatuagem? A tatuagem, para você se tornar bom, você precisa de constância. Exato. Você tem que estar Concordo. praticando. Assina Então, embaixo. essa galera que cobra barato, eles estão praticando. Estão praticando, Aham. estão com constância e vão aprender, pô. Eu tô te falando que tem como. O cara, por exemplo, o cara, eu quero ser tatuador hoje. Cara, tu consegue. Precisa saber desenhar para tu ser um tatuador? Não. Entendeu? Verdade. O mercado tá aí, cara, tá aberto e, tipo assim, só que o que vai fazer o cara ficar bom é a constância. Se ele tatuar todos os dias, fizer direitinho, o beabá ali, o arroz com feijão certinho, Sim. o trabalho dele vai evoluindo e ele vai ficar bom. Então, assim, o que acontece? Naquela época, foi aparecendo clientes e tal, pessoas, e eu fui tatuando. Aí teve um trabalho que eu fiz, que foi na Costa de uma moça, que mora perto do próximo canal ali. É bom que tu lembra, né? Lembro tudinho, meu começo, cara. Fiz umas tatuagens assim, não muitas, mas eu fiz umas tatuagens assim, que até hoje eu olho o brother que eu fiz assim de perto. Mas é o começo, né? É um processo, isso é normal. Porque naquela época eu não tinha a facilidade que nós temos hoje, que você falou, né? Pô, hoje em dia tu tem internet, tu tem acesso fácil a um bom material, e naquela época já não tinha. As coisas eram mais escassas. Quem tinha conhecimento da tatuagem, de saber fazer a tatuagem, não compartilhava, isso é muito, né? Não compartilhava verdade. de forma alguma. Cara, era uma dificuldade imensa. Tu chegar no estúdio, pô, cara, tem vontade de aprender, o cara, entra aí e tal. Vem varrer o estúdio. Vem varrer o estúdio, começar o estágio. Sim, naquela época era mais ou menos isso. Pode falar, assim. Aí o que acontece? Então, tipo, tinha essa situação, né? Só que eu sou um cara que eu me considero que eu sou um cara que, como eu tenho Deus na minha vida, eu sou um cara de muita sorte, Fabrício. Muita, muita, muita sorte. Eu sempre consegui, no momento certo, na hora certa, pessoas para somar, entendeu? Nesse período, eu conheci um cara que eu sou muito grato a ele. Muito, muito, muito obrigado de coração, meu irmão. Ramon Tatu. Ramon Tatu, um grande abraço aí. Que me adotou, me colocou dentro do estúdio, disse, olha,
vai aprender e tal. Me ensinou muita coisa, Cara, isso é muito né? importante para quem está começando, né, cara? Quem tá começando. Foi o primeiro cara que me deu uma E oportunidade, o assim, Ramon, que é responsável pelo Norte Tatu, não é isso? Norte Tatu, Norte Tatu. um evento de Grande abraço, tatuagem, Ramon Tatu, beleza? ele que abriu a oportunidade, né? Quando eu fui para o estúdio do Ramon, como eu falei, assim, quando eu estava começando, né, a minha vontade era tatuar no centro da cidade, que era onde estavam os caras O top foco e é no tal. centro. O foco financeiro, no caso, ali, Eu exato. dei a sorte de ir logo pro centro. Então, mal eu comecei ali, já comecei pá. Só que, tipo assim, quando eu cheguei no centro, aí eu comecei a sacar, né, como é que era o lance do estúdio, os clientes que Já chegavam, já eram tinha os clientes tatuadores, mais... já lá. Já tinha tatuadores. Tem Pega o tatuador que já Ramon na está há época, 20, 25 anos, né? mano, tem vários, sabe? Tem vários. Assim. E, tipo, os caras eram bons, mano. Pega o Ramon, ele fazia, assim, uns, uns freehand, assim, sabe? Meu irmão, pensa no Para você que cara também não sabe, tá? Freehand é a tatuagem que não tem decalque transferido para o corpo. Ele é feita na caneta. A artesanalmente pessoa pega ali, a caneta e feita faz a mão ali, livre, a mão primeiramente livre. na caneta, para depois fazer na máquina. Um grande abraço também para o nosso amigo aí, o Felipe Cohen, que também trabalha com freehand, né? Aí, Felipe, se você estiver vendo a nossa live, essa live é para você também, no nosso vídeo, tá? Cara, então, aí o Ramon, ele era um cara, assim, muito safo, sabe? E aí eu peguei e fui pro estúdio dele, né? E, na verdade, ele viu um trabalho meu, me mandou uma mensagem no Facebook na época, perguntando se eu não queria comprar um stand do evento dele. Foi a primeira série do Norte Tata que ele fez em Belém. Participou do primeiro Norte Tatu. Aí ele pegou, perguntou se eu não queria comprar o stand. E eu falei, pô, cara, acho que eu não tenho trabalho para... Cru, Tava né? meio cru, né? Sim, Para participar de eventos, convenção e tal. Mas, assim, eu posso dizer que as convenções foi onde eu tive a maior evolução, porque foi o contato ali com outros artistas, né? E ali eu aprendi muita coisa, a troca de ideia, troca de informações, vendo como é que era feito, né? E aí eu fui aprendendo. Só que a gente ainda está na parte que eu fui para ali para o estúdio do Ramon. Cheguei lá no estúdio do Ramon, eu passei, para mim fazer minha primeira tatuagem, eu passei 3 meses só observando. Entendi. E o Ramon, pô, vai tatuar, cara, vai tatuar, porque senão tu não vai aprender. E eu, não, mano. 3 meses pra mim fazer minha primeira só tatuagem, olhando ele tatuar. As pessoas Ele, tatuando. o outro artista que trabalhava com ele lá, eu ficava observando e a gente nota assim que tu tinha assim, posso dizer assim, tu tinha um certo receio, né? Assim, posso dizer. Cara, eu me considero, como eu falei no início sou uma pessoa muito responsável. Entendi. Eu sempre fui muito responsável. Eu na tatuagem, eu sempre fui uma pessoa responsável com a pele das pessoas. Porque, tipo assim, cara, se eu fizer uma besteira na pele de alguém, aquilo ali não vai ficar, tu fez, pronto, Total, não. importante. A pessoa vai carregar aquilo ali pro resto da vida dela, e o resto da vida dela a pessoa vai ter algo contra mim. Eu não gosto que pessoas joguem energias negativas contra mim, porque, cara, não é legal, entendeu? Então, tipo assim, eu tive muito respeito, eu nunca prostituí meu trabalho. Olha, durante esses 15 anos aí que eu tô de estrada de tatuagem, cara, eu nunca prostituí meu trabalho por sexo, eu nunca desrespeitei cliente minha, eu evito, não vou dizer que eu nunca fiz, mas eu evito ao máximo o negócio de fazer game, né? Game, quem não sabe, é tipo jogo, troca, né? Um game é isso, é fazer uma troca. Fazer uma troca. Faz uma tatuagem minha, eu te dou uma guitarra, te dou um celular. Entendi. Você quer fazer game. Eu evito ao máximo. Né? A Priscila aí, olha que a gente já fez isso, né? Pois é, eu já evito, sabe? Eu respeito bastante. Aqui nós fazemos qualquer negócio, mas isso foi no começo, tá, gente? Foi no começo. Pois é, eu sempre evitei, mas hoje em dia não há nada de errado nisso. Né? Antigamente, né, as relações... Não, isso aí se chama... os escambos, né? E é a troca. Isso se chama ética na tatu, né? A pessoa tem que ser ético. Você está trabalhando, isso aí é uma coisa muito importante que o Lima está colocando, essa responsabilidade, foi uma coisa que eu também sempre tive. É um trabalho que vai ficar para sempre na pele das pessoas, tem que ter responsabilidade, e o Lima sempre teve isso. Né? Essa consciência. Eu né? nunca fui assim, de
de valorizar o trabalho. Lima, você participou de muitas convenções, assim, tem gente que não gosta de participar de convenção, a pessoa acha que vai para competir. Mas, na verdade, né, não é só competição, na verdade, você vai ali, né, ver qual é o seu quadro, mais ou menos o seguinte, em que posição você está do ranking, né? Eu, quando participei de convenção, eu pude ver em que posição eu me encontrava frente a outros artistas. Isso não diminui você, isso só faz com que você entenda o que você tem que evoluir cada vez mais, aonde você tem que melhorar, né? E esse contato com outros artistas, eu sempre fui assim, eu sempre fui um pouco um pouco assim copiador, né? Toda vez que eu me envolvo, que eu tenho uma relação com outro tatuador, eu consigo aprender através da experiência daquele artista, eu consigo agregar certas coisas ao trabalho que eu já faço, né? Então, a convenção, ela é um pouco isso, né, Lima? Sempre há uma troca, né? Isso. Na verdade, a Você dá e você relação, também recebe, né? você ensinando, você aprende muito mais do que você está Concordo, ensinando. isso, concordo. Assim, convenção, bora lá. A pergunta foi, quantas convenções Sim, eu participei? Eu participei de todas as convenções que teve aqui em Belém, teve em 15 anos Paraupebas. participando. Não, as convenções elas partiram de 2015, 2014 para cá. Ah, já foi de 2015 para cá? Sim. 2015 foi o primeiro Tatu Day, se eu não me engano, foi 2015. E aí de lá, de todas essas convenções eu participei. A primeira Tatu Day, né, que teve aqui em Belém, eu fui como visitante e a partir das outras eu já fui como, assim, não para competir, mas sim para participar, porque como eu te falei, sempre há uma troca. Você, assim, é fundamental para o artista que está começando estar dentro da convenção, fazendo amizade, fazendo network, conversando com artistas mais experientes, tendo aquele contato ali, porque tu desenvolve muito, Fabrício. Você, dentro de uma convenção, tu vê coisas ali que tu sabe, técnicas, estilos, sabe? É uma forma de você descobrir aquilo que está escondido, né? Tem coisa que está Escondido, escondido, você não cara. sabe. Tem coisa que não é Hoje em falada. dia nem tanto, porque a internet está aí Verdade. para mostrar muita Mas coisa, eu mas acredito que ainda dentro tenha. da convenção, cara, tem aquele contato pessoal ali, Sim, sabe? uma coisa Aquela bem. troca, né? Pô, cara, como é que tu faz isso? E é quando o outro artista ele te dá um espaço para tu realmente perguntar, porque às vezes tu vai num estúdio, né? E o cara já se abstém um pouco de te repassar algumas informações, mas na convenção assim parece que todo mundo fica com o coraçãozinho bom. Aí É um momento para você se aproveitar desse coração bom, né? É igual o nosso amigo que quando chega final do ano ele é bonzinho. Aí vamos lá, Fabrício, mais uma coisa que eu queria falar. Né? Sim. Fale, meu amigo, fale. Essa situação aí, né, que eu cheguei, eu quero ir pro centro da cidade. Fui. Aí eu digo, agora minha vontade é tatuar em outro estado. Nossa. Meu sonho é ir para uma convenção em São Paulo, Evoluiu. no Rio de Janeiro. Aí, cara, quando foi em Na época já tinha essas convenções, né? 2022 ou foi 2023? Oportunidade, fui pro Rio de Janeiro, mano. Olha. Participei do Tatuíque. Tatuí, que eu ia te perguntar. Moleque, do top! Rio. Cara, é bom. Uma coisa do outro Cheguei mundo, lá, né, conheci uma galera incrível, né? Eu fiquei alguns meses no Rio. Bacana, trabalhei no estúdio lá, que eu tô até os caras aqui, olha. Meditato Frio. Mano, pensa num povo massa, tá velho. fazendo muito merchan aqui, ó. Aí. Galera que quiser patrocinar também, muito além do portfólio, tá? Eu estou aceitando patrocínio você aí, tá? Beleza? Aí, cara, tipo, fiquei tatuando uns meses lá, mano, a galera família. E sabe o que eu notei, cara? Nessa transição de Belém, Rio, por exemplo, eu trabalhei em alguns estúdios aqui em Belém, né, com outros profissionais. Vários, né, cara? Lembra que eu falei que a galera aqui é meio trancada em passar conhecimento? Mas é aquilo que a gente estava comentando. Quanto mais você passa conhecimento, mais você aprende. Infelizmente, existiu, né? Profissionais que não queriam passar esse conhecimento, profissionais que, na verdade, criticam, né, cada vez mais. Eu também entendo isso. Cada um, ninguém tem obrigação, eu aprendi que ninguém deve nada para ninguém. Né? Quando a pessoa ela te propõe a ajudar, que ela quer te manter perto dela, né? Duas coisas. Tem que aproveitar bastante aquele carinho,
que a pessoa tem que curtir, né? E retribuir de alguma forma, como o nosso amigo Moza fala, né? Onde há cordialidade, não há cobrança. Um abraço, então, nosso amigo Moza, você que está nos assistindo. Você tá ser cordial com as pessoas sempre, né? Então, assim... Inclusive, o Moza Christian vai estar na próxima semana, beleza? Moza Christian vai estar com a gente aí, falando sobre empreendedorismo e mercado também da tatuagem. Legal, vamos acompanhar aí, que o cara é muito rico em conhecimento, o cara é bom, o cara é safo. Então, assim, eu até me perdi. Você estava falando aí do Rio, né? Isso, do Rio, que você foi pro Rio. Então, assim, lá eu trabalhei no estúdio. Mas tu ficaste no Rio? Tu foi lá, participou da convenção e veio embora? Eu fiquei uns 5 meses. Lá ficaste, ficou uma temporada, né? E aí, pô, conheci uma galera massa. E, cara, no Rio, eu notei o seguinte, né? Eu nunca tinha saído daqui. E eu notei lá que é o seguinte, lá era na época, né, 2022, 2023, foi 2023, era diferente, cara. Tipo, lá a tatuagem, por exemplo, tu conseguiria fechar um braço aqui, assim, uma tatuagem dessa aqui, pelos R$900, 1.000. Aqui era na época era 2.000. Quer dizer que lá era mais acessível, assim, financeiramente. Era mais acessível e a galera era muito mais evoluída, cara. E eles trabalhavam com máquinas, assim, bem mais arcaicas que a nossa. Aqui, bateu uma máquina, uma moda nova, todos os tatuadores compravam logo. Aí teve a época daquela... Como é o nome daquela máquina? Aquela laranjada. Priscila, uma máquina laranjada, lembra? Não lembra. Você não lembra? Peraí, que Bom, tinha, bora ver aqui. Calma aí, deixa eu só concluir. Sim, concluir. Vou te falar um pouco sobre máquina, lá, né? A galera trabalhava com as máquinas assim mesmo, bem arcaicas e produziam uns trabalhos top. A X13? Não era X13, é isso? X13, X13, a Popzinha, a Pop, Nano Dio, né? Pois é. Aí, o que acontece? Os caras lá, cara, é assim, a diferença de lá do Rio pra cá que eu notei. Por exemplo, se tu chegasse num estúdio e tu chegasse, pô, cara, como é que faz isso aí? O cara parava tudo que ele estava fazendo. Caraca, velho. Né? Ele parava tudo que estava fazendo para te ensinar e te explicar aquilo, até tu entender. Foi a experiência que eu tive lá. Portanto, que quando eu voltei do Rio, o meu trabalho ele deu um salto, assim, valendo, cara. Com certeza, porque, né? Tipo, esse network aí. E, tipo assim, mano, eles eram assim, qualquer artista, qualquer profissional que chegasse lá. Era troca de conhecimento e eu também agreguei bastante, né? Eu não só aprendi, como agreguei também, né? E aí o que acontece? Os caras ensinavam de boa, cara, sabe? É diferente daqui. Agora lá também tem uma situação. Por exemplo, eu cheguei lá, eu não tinha clientes para tatuar, né? Cheguei em outro estado, ninguém me conhecia e tal. Sim. Cara, os caras não passam cliente. Tu quer o conhecimento? Tá aqui, mas o cliente tu vai correr atrás. Tu vai correr atrás, tu te vira, mano. Te vira. Aqui já é diferente. Dá teus pulos. Aqui já é diferente. Tu chega no estúdio para trabalhar, tu não tem cliente, tu tá, vamos dizer, urrando. O cara chega, vai, não, vou te passar um cliente meu aqui para tu te tatuar. Mas o conhecimento ele já tranca. Isso é uma diferença que eu absorvi, sabe? De região, assim, né? Porque cada região, querendo ou não, tem a sua própria cultura, né? Muito legal. Lima, assim, fala assim pra gente, qual foi o momento assim, o momento da sua vida que você falou o seguinte, não, eu vou viver da tatuagem. E não, dá para viver porque, às vezes, quando a pessoa, e eu também falo com experiência própria, né? Assim, você fica assim, será que eu vou conseguir viver, né? E para você, como é que foi essa experiência? Não, eu decidi, porque assim, a tatuagem, ela é o seguinte, ela te cobra, né? Ela te cobra bastante o seu tempo, né? Não adianta você dizer que eu vou tatuar, mas eu vou trabalhar em outro ramo, porque você pode até tatuar, mas não vai, o seu crescimento vai ser muito, digamos o seguinte, vai ser muito retardado, vai ser numa velocidade menor do que como se você estivesse tatuando direto, né? Você consegue evoluir muito mais rapidamente. Então, a tatuagem ela te cobra isso, ela te cobra o tempo total, né? Então, assim, quando foi que você decidiu, não,
eu vou me dedicar somente a isso e eu vou viver. Cara, eu fui sugado pela tatuagem. Foi chupado. Eu fui sugado pela tatuagem, porque, como eu te falei, o amigo meu chegou em casa com kit. Não teve mais jeito, foi seduzido. Irmão, cara, foi assim. Tipo, eu fiz a primeira, deu certo, aí veio um monte de gente. Então, assim, na época eu tinha uma venda de pastel, né? Eu trabalhei vendendo pastel por um tempo. Pasteleiro. Dinheiro também. Boa. Eu sempre me virei, eu trabalhei de tudo um pouco nessa vez. Eu nunca roubei, nem trafiquei droga, não fiz nada de errado. Graças ao meu bom Deus, ele nunca permitiu. Sim. Até hoje eu Graças tenho necessidade disso. Então, assim, eu fui sugado pela tatuagem. Cara, quando eu comecei, só que, tipo assim, eu sempre fui um cara muito organizado nas coisas que eu fazia. Por exemplo, quando eu comecei com esse kit, eu vi que era um kit ali que estava meio que deplorável. A máquina era uma máquina de bobina, né? Bem antiga e tal, desregulada, né? Aí eu fui fazendo tatuagem, pegava o dinheiro da tatuagem e já ia comprando material melhor. Aí fui. Ainda Só tinha que isso época... também, né, Lima? Você tinha, não era só tatuar, você tinha que entender da máquina, tinha que regular a máquina, em todo esse processo que hoje, quem tatua hoje não sabe como era antigamente. Você que tatua com máquina ainda, você sabe que tem que ter a máquina, tem que ter a fonte, tá entendendo? Tem que entender de máquina, de agulha, de biqueira. E hoje, com a evolução, hoje tem as famosas pens, e você não se preocupa com isso, né? Você vai ali só pegar naquela época ali que eu comecei, era diferente, tinha que soldar agulha, tinha que... Eu não sabia e nunca gostei, então, tipo, eu chegava com amigos e pedia para soldar para mim, ou então... Sim, já terceirizava ali. Já terceirizava e depois, logo depois eu entrei no período que mudou tudo isso aí. Por exemplo, aí já começou a vender agulhas com arte, né? Aí eu já comprava as agulhas tudo soldada, bonitinha. Era bem acessível, né? Tinha umas agulhas que era chamada caixa branca. Meu irmão, essas agulhas eram muito amoladinhas, muito top. Era o nome da marca, era caixa branca, nossa. Caixa branca. Nossa. Coisa mais antiga aí, sabe? Aí, o que acontece? Eu fui comprando material e aí as coisas foram acontecendo. Com o passar do tempo, eu senti a necessidade de melhorar aquilo, né? Aí eu fui, me matriculei no Curro Velho, na Casa da Linguagem, fui fazendo umas oficinas de desenho, aí já me aperfeiçoei no desenho, aí, moleque, as coisas foram. E aí, quando eu vi, eu estava envolvidão, cara. Aí eu disse, é aqui que eu vou ficar. Peguei ali o período da vaca gorda, né, da tatu, que era a época que a galera pagava bem mesmo, né? E, tipo, sem pena, não sei se é porque eu estava no lugar certo. Fechei algumas parcerias muito boas, fechei parceria com o pessoal do meu amigo Jackson aí, né, do Plano B, né, na época, porra, me levantou, minha moral ali bacana, sabe? Ele tinha uma rede de divulgação ampla, né, então, assim, toda semana ele dava ali uns disparos, né, com o meu nome e aquilo ali, cara, me trazia muitos clientes, e aí, como eu falei, né, a prática, né, da tatuagem, ela leva à perfeição. Você praticando, você vai evoluindo. Olha, para você, é isso, olha. Você que está começando agora no ramo da tatuagem, aqui você está tendo muita dica importante. Olha, não sei se você está pegando aí a visão, porque você está tendo dica, o Lima está passando dica aqui de quando ele começou, né, que ele foi envolvido, que graças a Deus tiveram pessoas que o apoiaram, tá certo? E ele se interessou, porque muita gente pensa que é só aprendeu ali e acabou. Não, você tem que estar toda hora se especializando na área, procurando ser melhor cada vez, se tornar cada vez melhor, não é isso? Um amigo meu perguntou para mim assim, né? Lima, preciso saber, isso foi ontem ou anteontem, perguntou assim, preciso saber desenhar para ser um tatuador? Cara, assim, eu respondi para ele, tanto desenho quanto a pintura, o grafite, a tatuagem são técnicas, né? Então, assim, a partir do momento que você adquire a técnica, né, você consegue fazer. Agora, sim, é claro que se você entender da pintura, por exemplo, saber mesclar uma cor, você entender de linhas, de traço, né, você saber desenhar, aquilo ali vai acelerar o teu processo de desenvolvimento na tatuagem muito rápido, de uma
forma assim. Então, Boa. assim, você que quer começar, eu vou estar dando uma sincera dica, né? Você que quer começar a tatuar, vai para cima. Tem mercado, né? Dá para ganhar uma grana bacana, né? Procure profissionais capacitados. Hoje em dia você tem aí cursos que facilitam, né, essa tua estrada. Na minha época eu não tive, né, essa sorte de ter cursos. Inclusive eu fui para o Rio, quando eu voltei, eu trouxe essa ideia de cursos, né, de tatuagem aqui para cá, para Belém, né? E foram feitas, né? E hoje em dia nós temos. Você quer fazer um curso, tem aqui o Fabrício, né? Que ele dá os cursos de tatuagem, você consegue sair bem alinhado, profissional bom, né? Ele tem uma didática boa, é um cara que é formado, né? E tem, como é que é? Antes de tu ser tatuador, era Eu era professor, né? professor, né? Professor, Então é então. um cara que sabe passar o conhecimento de forma, né? Mas isso é outra história, isso está muito além do portfólio, mas essa é Isso outra está história. bem. A próxima vai ser o Lima que vai me entrevistar. O Lima vem vir para cá e vai me entrevistar. Então, assim, é possível, entendeu? E, assim, quando você não direciona seu conhecimento só na tatuagem, né, e vai para a pintura, desenho, cara, acelera bem mais esse processo. Interessante. Lima, nós já falamos um pouco sobre isso, então a gente vai tocar nesse assunto, que é um assunto sensível também, um assunto polêmico, né? Vamos falar sobre mercado, né? Você já comentou, né, que existiu uma diferença gritante, né, principalmente na parte financeira, né, na parte aquisitiva. A gente entende também que, por exemplo, a tatuagem, ela, digamos assim, ela não é algo, digamos assim, não é como você comer, beber todos os dias, não. A tatuagem, ela é, digamos, como posso dizer, ela é um artigo, é uma especiaria, ela é algo que você faz porque você pode, né? Então, a gente sabe que a tatuagem, ela não faz parte, assim, de um artigo, alimento, não. A pessoa faz é um luxo, digamos assim, beleza? Vamos colocar assim. É algo que eu quero, é um estilo de vida, eu gosto e eu preciso manter, né? E a gente sabe que quem faz uma tatuagem geralmente não para naquela primeira, né? A pessoa faz e ela também já se interessa por isso. Então tem algumas coisas bem divergentes, porque apesar do mercado você estar deixando claro para a gente que era melhor financeiramente antes, entretanto, naquela época, a gente sabe que não era tão divulgado a tatuagem. Existiam as pessoas que gostavam, existia um público seleto, né? Hoje em dia, a gente já vê que a tatuagem ela já alcançou várias outras classes, várias outras pessoas, não é isso? Então, por exemplo, hoje tu tem um público mais amplo. Hoje quase todo mundo tem tatuagem. Na verdade, é mais difícil você encontrar alguém que não tem tatuagem nenhuma, né, do que você achar alguém que tenha, né? Então, o preconceito caiu mais, né? Não tem mais tanto preconceito como tinha antes, tá entendendo? Mas ainda existe, tá? Mas só para deixar claro, mas na sua visão de tatuador, artista, qual é a sua visão de mercado há 15 anos atrás e o mercado hoje que foi que mudou? Cara, assim, Fabrício, você falou quase tudo, né, cara? Tipo assim, antigamente, eu não posso também generalizar, né? Não, não. O que eu É a posso sua visão, é falar, a eu sua posso visão. falar sobre a minha vivência Exato. aqui no estado, aqui em Belém, na cidade de Belém. Então, assim, aqui, realmente, antes a tatuagem ela tinha um valor um pouco mais alto, né? As pessoas viam a tatuagem como algo, por exemplo, nem todo mundo tinha, né? Então, tipo, eles viam como uma coisa assim um pouco mais preciosa e tal. Não, eu vou ter que procurar um bom profissional que eu quero fazer. E aquele profissional que desenvolvia um bom trabalho, que era que tinha responsabilidade com a pele do cliente, né? Ele com certeza recebia um valor melhor, né? Só que o que acontece? Isso começou a se disseminar, né? A tatuagem. A tatuagem começou a se disseminar e tal. Eu pô, também quero ter e tal. E existe uma coisa, né, que a gente conhece como moda, né, que inclusive Uma tendência, você disse? tendência, né? E aí o que acontece? A tatuagem foi entrando na moda, né, muita gente Sim. tatuando e tal.
Que nem hoje em dia, olha, hoje em dia o que está no hype aí é academia, né? O povo já está dando mais de saúde Ser e tal, fitness, né? ser A pessoa fit, está né? saindo da vida boêmia e está indo para a vida fitness. E aí tu vai olhar e as academias aí estão tudo lotadas, tudo cheio de gente treinando e tal. E com a tatuagem aconteceu praticamente a mesma coisa, né? Muita gente querendo tatuar, e nisso veio a gente pode também citar a questão da pandemia, né? E aí a pandemia, muita Total. gente ficou isolada, estudando, Uma... pesquisando, aprendendo a tatuar. Depois, pós-pandemia, aí moleque apareceu tatuador, foi buraco aí. E aí só que veio de uma forma, pô, eu quero aprender, Entendi. vamos cobrar aí qualquer valor. Essa nova geração, então, ela veio já não respeitando muito a antiga geração que já tinha, digamos assim, presta atenção, não estamos julgando ninguém aqui, você que está começando, Não, você que está começando na tatuagem, é importante você entender da responsabilidade, é total isso, tem que ter responsabilidade, não é simplesmente riscar, isso eu falo nos cursos, entendeu? Tem que ter ética, tem que ter profissionalismo, tá certo? Mas, assim, é isso em toda a profissão. Vão ter bons profissionais e vão ter os que não são tão bons profissionais. Entendeu? Então, o que o Lima está colocando para a gente aqui é que naquela época era uma outra vivência, mesmo porque não tinha tanto tatuador. Né, Lima? Então, era uma coisa mais seleta. Né? Agora, Cara, tem esse espaço risco, né? para todo mundo. Tá? Tem público para todo mundo, tem dinheiro para todo mundo. Só que tem aquela questão. Eu costumo dizer, o cara que pega aí e cobra R$ 200 para fazer um fechamento de antebraço, né? E talvez ele esteja aí aperreado para pagar o papel de luz, para comprar, fazer o supermercado para casa. Infelizmente, a gente está vivendo numa crise econômica muito grande, né? Então, assim, isso às reflete, vezes, né, qualquer coisa que cair, mano, na rede é peixe. Sim. Então, assim, o cara que tem esse tipo de atitude de fechar um trabalho por um valor muito abaixo do mercado, ele só está pensando nele naquele momento e, cara, tipo, a ideia ali é que ele vai se aperfeiçoar. E quando ele se aperfeiçoar, que ele querer cobrar um valor mais justo para ele mesmo no trabalho dele, as pessoas não vão valorizar. E aí o que acontece? O mercado só vai se manter aquelas pessoas que realmente, sabe, se respeitam como profissional, que não arreda o pé, vamos dizer ali, de se desvalorizar de uma maneira dessa aí, entendeu? Cara, eu trabalho com tatuagem, tenho outros ofícios e tal, de como ganhar dinheiro, né? Por quê? Isso Para é mim não ter importante. que prostituir meu trabalho, cara, sabe? Quando eu falo prostituir, é exatamente isso. Vender ele a um valor que cara, que eu para ti não é, né? vou estar prejudicando outros profissionais, Entendo. entendeu? É isso, cara. Minha visão, né, em relação a, a economia, né, em relação a... Eu acredito muito que você que quer ser um tatuador pode entrar, que tem mercado, mas, primeiramente, respeite seu cliente e respeite você também como profissional, cara, porque é tipo assim, o cara que cobra um valor muito barato, né, quase sempre ele não tem ali uma despesa com aluguel, né, usa um material que talvez seja de procedência duvidosa, né, porque não tem como, assim, eu não consigo ver o cara cobrar 200, 300 reais para fazer um fechamento de antebraço, né, e tá usando uma tinta de qualidade, tá? Entendi. Uma tinta de qualidade é 600 pau Verdade. né? Não tem como. Um cartucho bom, É amolado. contraditório, né, na verdade, né? Aquilo que ele está oferecendo, aquilo que ele está cobrando, né? Lima, máquina favorita, estilo favorito. A gente vai fazer um pai bola aqui, beleza? Máquina favorita. Hein? Bora lá. Rapaz, tem quem algum? vem da bobina. O meu amigo, eu também sou fã da bobina. Qualquer coisa me diverte. Eu sou o tipo do cara ali que eu consigo me adaptar a qualquer máquina, sabe? Se me der uma maquinazinha montada de caseira ali, eu vou conseguir tatuar com ela, porque
Eu já tenho experiências com Então não tem, né? Essa é uma máquina favorita. Não Eu tem, costumava dizer que o cara. bom tatuador tatua até com prego. Cara, tô Né? te falando. Agora, o material ele é importante, mas não é o material que vai tatuar para você, Não né? é Na verdade, material. para É porque você, né? assim, eu vou ali na tatuagem, quando eu tô tatuando, eu procuro ali buscar, né, com a sensibilidade, claro, a maneira certa de pigmentar sem machucar muito a pele. Quando eu consigo isso, qualquer máquina para mim é máquina. Então, olha, pessoal, só para explicar para você, tá? O Lima, ele é um tatuador muito, é que eu posso dizer, ele é muito ali, ele é muito detalhista, entendeu? Ele segue, ele é muito criterioso, né? E eu, por exemplo, Sistemático, na verdade. exatamente, eu tenho metade da vida profissional do Lima, eu também pude aprender demais com esse artista que está aqui, certo? Então, assim, é algo meio grandioso, certo? Grandioso. Estilo favorito, Lima? Estilo Se tem algum? favorito. Porque, Cara, assim, tem algo assim que é o seguinte, muitas vezes a gente gosta de determinado estilo, mas a gente não vive dele, né? mano, Porque deixa aqui eu lhe pra falar. gente não, né, a gente sabe que não é todo o estilo que Essa funciona, aí né? eu acho que eu vou te dar uma resposta legal. Vamos lá. Cara, eu acho que eu sou muito de momento. Mano. É Olha, por mesmo? exemplo, eu Não tô numa tem? vibe agora do blackout. Cara, eu olho aqueles trabalhos de Cara, blackout, né? sério, mano? Aqueles fechamentos assim, tudo Sim. black, Tá afim de com fechar? terminação, com aquela continuidade assim, Sim. geométrica, saca? Uhum. Cara, pra mim agora, na atual, no atual momento, eu estou encantado com aquele estilo, saca? Mas Blackout. assim, eu já fui muito apaixonado em realismo, né? Uhum. Portanto que os meus desenhos, né? Eu costumo desenhar realismo porque eu queria ter a oportunidade de passar isso aí para a pele, né? O estilo realista. Mas assim, a gente não tem um público que consome esse estilo. O público aqui de Belém, eles consomem muito tá no hype, né? Que tá até saindo agora de moda, né? Que tá entrando a questão do estilo ornamental, a galera tá curtindo muito ornamental, partindo para esse blackout, né? Que eu tô falando aí, tem muita gente já fazendo, né? Mas tipo assim, a gente saiu aí de uma moda um tempo atrás aí de negócio de leão, lobo. Eu acho que para mim, eu acho que foi o tempo mais demorado em moda de tatuagem assim foi esse Era período de uma leão, tendência, né? lobo, foi a tendência mais demorada. Tu Antes acha que disso, saiu teve ou tem carpa, ainda? teve Sim, dragão, sim, teve era o várias estilo tendências oriental, né? oriental. E aí, tipo, agora estamos saindo aí de negócio de lobo, leão. Remo Paysandu, Não, Tuna. isso aí não vai terminar nunca. Isso aí nem deve Você terminar, é porque leão, você é leão ou lobo? Comenta aí, tá? Comenta lá. Sim. aí o que que acontece? Agora a gente está indo para um estilo mais ornamental, as pessoas estão levando assim, estão fazendo bastante tatuagens religiosas, né? O pessoal quer Tem também dar estilo umbanda, religioso. né? O pessoal está tatuando muito seus Católico, cristão. orixás. Aham. Um estilo que eu acho que nunca vai sair. O meu estilo favorito agora, no atual momento, mas isso pode mudar, Pode mudar. O tá? Lima Pode é mudar. um tatuador que ele muda. Ele é Eu mudo, eu algo. mudo. Ele é um É mutante. por isso que, não, é por isso que o pessoal fala, ah, Lima, mas vem cá, qual é o estilo, qual é o teu estilo que tu produz? Assim, eu não tenho uma identidade. Tem tatuadores que eles pegam ali, pô, vou me Eu especializar no vou fine viver. line. Entendi. Aí ele vai e fica só naquilo, sabe? Fine Fine. line, aí, realismo. Aí ele vai e fica Só só no produz realismo. realismo. Black work, aí vai só no black work. Eu sou muito versátil, eu produzo um pouco de cada coisa, tá? E tudo que eu procuro fazer, né, eu procuro fazer com excelência. Aí entra a questão do fato de eu ser detalhista, né? Por quê? Porque como eu faço de tudo um pouco, eu Tem que tenho que ser, né? entregar um resultado legal, O né? importante é isso. E aí eu me esforço. Me Entendi. esforço. Muito bom. Um tatuador que mais inspira você ou inspirou? Teve assim um tatuador assim que te inspirou ou teve vários? Poderia Cara, citar algum? teve, Bom, teve vários. Um dos primeiros, como eu falei aí, né, anteriormente, foi o Breno Alcântara. Eu era muito fã do trabalho desse cara. legal. E Né? é um tatuador que eu não Aí, conheço. Não da conheço. gringa, aí eu curtia muito o estilo do Anil Gupta, né? Quem é? Anil Gupta é um Anil cara que Gupta. ele fazia, cara, os realismo top, só com uma agulha de 3.
Cara, é maluco, né? Mano, tem uns e outros artistas gringos aí que eu não me recordo o Muitos, nome, são muitos, né? A gente sabe que eu disso. olho Hoje em assim, dia, ainda mais ainda, né? hoje em Ainda em dia, dia mais cara, o ainda. A gente sabe que negócio tem tá cara que é monstruoso, sabe? Monstruoso. tatuagem marcante, sim, uma tatuagem que foi marcante para você. Eu queria só fazer um parêntese. Por exemplo, para mim, uma vez eu fiz um portrait. Você que não sabe o que é portrait, é o porta-retrato. É uma tatuagem que retrata a foto de uma pessoa. E eu fiz uma tatuagem num cliente que era da filha dele falecida. Tá? Isso me comoveu bastante. Porque depois que eu fiz a tatuagem, quando ele foi olhar a tatuagem, ali naquele momento ele se emocionou por conta da filha, né, cara? Você perder uma filha é uma dor. Vou fazer É isso uma... no sábado, agora eu agendei uma cliente Uhum. que ela perdeu a sobrinha dela, aí tem ela, a irmã dela, né, que é a mãe da criança, Uhum. e aí tá agendado para sábado para me fazer um rosto da sobrinha dela. Já até criei o projeto, eu tô tudo alinhado. Cara, a gente como profissional da tatuagem, assim, sabe, tem um lado artístico, mas, sabe, viver de tatuagem é uma coisa assim que, É cara, pessoal para pessoa, é algo tu precisa sentimental. saber lidar com diversas situações. Por exemplo, todos os dias, porque eu gosto da tatuagem, porque eu me identifico com ela. Você não me fez essa pergunta, mas eu quero responder. Sim. É uma profissão que todos os dias me traz um desafio diferente. E eu tenho que saber lidar com situações que, cara, às vezes chega cliente, né, o cliente está com, ele resolveu se tatuar porque ele está com problema em casa e tipo, eu vou fazer uma tatuagem para desestressar e tal, e aí vem, conversa e fala dos problemas e, sabe, a gente sempre tem que estar procurando ali uma solução, uma forma de ajudar, uma forma inteligente, sem machucar aquela pessoa mais do que ela já está machucada. Então, assim, não é só saber tatuar. A tatuagem em si, ela tem um monte de coisa por trás, assim, cara, tu tem que ser bom Você tem que em ser rede social, psicólogo, tem que ser tem que ser psicólogo, tem tatuador, que ser tem que ser desenhista, amigo, tem que né? ser amigo, tem que, Uhum. cara, então assim, é por isso, é esse tipo de coisa que faz com que eu goste dessa profissão e que me amarrou nela e, sabe, eu pretendo fazer ela por bastante tempo, Legal. né? Lima, uma dica, né? Você já deu várias dicas, né? Mas só para fechar, a gente já está quase no final. Precisa estar com quanto tempo aí de podcast? 1 hora, mais de 1 hora tá bom, beleza? A gente já está já na reta final. Você que está nos acompanhando, beleza? Muito além do portfólio. Oi? 20 minutos? A gente já tem 20 minutos. Ah, sim, Tá bom, obrigado. Nós estamos aqui perfeito. com a nossa produtora, que é Priscila Vinente, que está aí por trás. Né? Futuramente ela vai estar aqui conosco também. Priscila Vinente vai estar Excelente falando body piece, um dos falando um melhores pouco da body sua pieces que a vida, gente tem. porque artistas têm portfólios, pessoas têm histórias, e você é muito mais do que aquilo que você imagina ser, né? Então, né? Certo? Então a gente está aqui, muito além do portfólio, por trás do que a pessoa faz, ela tem muito a oferecer. Você sabia que o Lima tinha tudo isso por trás aí? Olha ele, olha ele, rapaz. Né? Então, o que eu estava falando mesmo, até me perdi aqui. A gente estava falando sobre uma dica, né? Então você já falou sobre muita dica, né, cara? Já foi dada aqui. Mas para você, não importa, cara, para fechar essa questão de tatuadores iniciantes, gente, todos nós iniciamos um dia. Eu sei da dificuldade, o Lima também está contando aqui como foi essa dificuldade dele. Certo? Foi muito pior do que o que está começando hoje. Não vai ser tão pior como foi do Lima, porque foram anos atrás, anos em que era muito pior do que, não, gente, né, olha, eu do vou que falar é assim, hoje. uma coisinha. Pode falar a dica aí. Cara, eu passei poucas e boas, cara, no meu início, assim, sabe? Foi um negócio árduo. Eu não vou falar porque eu não gosto de transpassar coisas negativas e tal, mas o negócio foi bem, bem complicado. Qual seria a dica que era para me passar aí, professor? Não, para quem está começando, Sim. uma motivação. Você que está começando e você que quer ser, olha, gente, na tatuagem, você não precisa ser o melhor tatuador. Você não precisa ser o melhor. Você precisa ter um diferencial. É isso que você precisa, é isso que você precisa ter, né? O Lima tem o seu diferencial. Ele é o Lima Tato porque ele tem um diferencial. Você precisa encontrar qual é o seu.
né? Talvez você seja bom em redes sociais, talvez você seja bom né, Lima? Não sei, outra coisa, Venda. né? Então, para você que está começando hoje, Lima, para quem está começando, para quem quer viver também da tatuagem, o Lima falou que tem mercado, tá certo? Tem mercado. Qual é esse conselho que você daria para quem quer viver também da tatuagem? Seja honesto com você e com as pessoas que lhe derem aquele voto de confiança em fazer uma tatuagem com você. Respeite-a, dê o melhor de você, não engane. Se você tem a competência para fazer até aqui, não ultrapasse essa linha, né? Chegue e faça somente o que cabe a você. Se você não consegue fazer um trabalho, né, passe a bola para um outro profissional, né? Trabalhe com responsabilidade. Você trabalhando dessa forma, você vai muito mais longe, cara. Pode ter certeza absoluta. Eu não tenho problema nenhum até hoje, apesar de ter, assim, eu já fiz para mais de 30 workshops presenciais. O que acontece? Tenho um amplo conhecimento em diversos estilos de tatuagem, mas quando eu pego um trabalho, né, que eu não me sinto seguro em fazer, eu passo a bola para frente. Olha, vai ali com o profissional X, vai ali. Eu tenho um amigo, ele é muito meu amigo, gosto dele demais, para mim, hoje em dia, não sou eu, não. É um dos melhores tatuadores que Belém tem, pelo fato do cara, sabe, criar as paradas, tudo, tipo, na frente do cliente. Legal. Que é o Tadeu, né? Quero deixar um abraço pro Tadeu aí, símbolo de tatu, cara. O Lima fala muito bem de você. Eu já escutei várias vezes aqui, Tadeu. Um grande abraço. Tadeu é um excelente profissional. Vou colocar então, assim, aqui. Quando chega um trabalho que é muito elevado, que não está dentro da minha competência profissional, eu mando lá, olha, vai lá pro Tadeu. Manda pro Tadeu. Manda pro Tadeu que ele resolve. Manda pro Tadeu. Então, assim, isso não é vergonha, cara. Isso é ser honesto comigo e com as pessoas. Isso é uma responsabilidade. Né, que me dão a oportunidade de... Então, assim, a dica que eu dou para vocês, cara, é não desistir e respeitar o cliente de vocês, né? Se respeitar em questão a valores, não se rebaixar tanto, porque isso aí traz uma consequência muito ruim a longo prazo. Vou pegar, vou fazer aqui, por exemplo, o cara quer fazer flash uma vez no mês, né? Quando você for pedir o valor que você quer, as pessoas não vão pagar. Né? Isso não acontece comigo porque eu nunca fui de fazer, mas eu enxergo, eu vejo as pessoas que estavam fazendo isso direto e hoje chegam, poxa, tá muito fraco, mercado não sei o quê, entendeu? E, tipo assim, eu sempre respeitei o meu valor. Quando eu quero fazer uma promoção, eu vou e faço tatu, né? Mas, geralmente, os clientes que me procuram, eles pagam o preço que eu peço, né? Eu não me importo, né? Quem fala que eu sou um tatuador careiro, né? Eu cobro o que eu acho justo, eu sei das minhas batalhas, eu sei o que eu passei para ter o nível de trabalho que eu tenho. Não sou melhor do que ninguém, mas eu também não entrego trabalho. Eu respeito muito a questão da leitura visual do meu trabalho, então, assim, entregar um trabalho bom, né? Faço aquilo com paciência e tal. Então, eu sei o valor do meu trabalho. E, cara, se você quer seguir essa carreira de tatuador, tenta fazer o mesmo, que vai dar certo. Cara, o Legê tá na live, tá? Legê, grande abraço aí, olha. Legê tá na live, mano Legê, um grande abraço pro nosso amigo Mano Legê, que também estava no nosso meio. E só complementando, tá, Lima, o que você falou, importantíssimo essa dica aí do Lima. O Lima ele já tem uma trajetória, então ele tem história, né? Então ele tem uma visão, pega essa visão. Então, você que ainda não atingiu determinado limite, você tem as suas limitações, não é isso? Então, se você... Todo profissional tem. Então, se você chegou em um ponto que você não consegue mais dali, não ultrapasse aquilo que você não sabe, procure depois saber, tá certo? Então, essa é a grande sacada, né, Lima? Então, assim, Lima, um conselho, estamos chegando aí na reta final. Lima, nós sabemos que nós somos artistas, mas nós somos pessoas, né? Lima, você já
você, mais do que um artista, você é uma pessoa, né? E como toda pessoa, nós passamos por dificuldade. Você, não sei se você quer falar sobre isso, você passou por uma dificuldade recentemente, não é isso? E você está bem hoje, né? Você, assim, eu poderia dizer que você é uma fênix. Você ressurgiu das cinzas. Olha, você está... Então, o que acontece? Eu não tenho problema nenhum em falar, até mesmo porque quando aconteceu o expus, precisei de ajuda. Eu sou uma pessoa bastante humilde, sou uma pessoa que, sabe, tem pessoas que são orgulhosas e tal, e o orgulho ele não leva as pessoas muito longe, né? E a gente com humildade a gente consegue chegar, né, um pouco mais longe, assim. Então, assim, eu passei por um problema de saúde, né, no qual eu fiquei parado 2 anos. Foram 2 anos, né? 1 ano e meio, assim, sem poder ter contato com tatuagem. E há um ano atrás, um ano não, uns 6 meses atrás, eu venho já trabalhando de forma contínua, normal, né? E, cara, assim, existe coisas na nossa vida, né, que acontece não para nos abalar, né? E sim, se a gente tiver uma visão, né, um pouco mais inteligente, aquilo ali vem para agregar e nos fortalecer. Eu tive um problema de saúde, né, como foi leucemia, né, não sabe, é um câncer de sangue, e eu passei aí 2 anos de tratamento, né, por 1 ano e meio eu fiquei sem tatuar, e isso não foi legal, porque, tipo, como eu falei no Com início certeza. da live, né, a tatuagem é constância. Então, assim, quando você produz ali todo dia, tu tá melhorando, tu tá evoluindo, né? E aí quando você para, né, cara, as coisas continuam andando e tu vai ficando para trás. Então, assim, eu meio que eu me senti, né, quando eu voltei, eu fiquei um pouco para trás, mas assim, eu não vou desistir. Eu vou estudar e eu vou conseguir acompanhar a roda de novo, entendeu? Persistência. Mas, como eu falei, respeitando meus limites, respeitando meus, né? E é isso, cara. Tipo, hoje em dia eu estou muito bem, né? O que aconteceu comigo foi só para me fortalecer. Antes, assim, muita gente me conhecia, sabia que eu bebia muito, fumava cigarro. E depois desse problema de saúde, eu parei com tudo isso. Ou seja, minha coordenação mudou, a minha criatividade, eu estou Que uma bom, pessoa né, mais cara? criativa, estou mais responsável, porque antigamente eu tinha o defeito de não era a hora do que o cliente queria, era a minha hora, eu chegava no estúdio a hora que eu bem entendesse. Hoje em dia não, hoje em dia, sabe, estou mais ali Total. responsável pelo trabalho, estou mais responsável com o meu cliente, né? Eu estou trabalhando de uma forma melhor, eu vejo assim a evolução diariamente do meu trabalho, né? Não estou no nível que eu queria estar, né? Por conta desse tempo que eu fiquei parado, mas vai ser muito mais rápido o retorno e eu ultrapassar Com o certeza. limite aí, porque eu estou sóbrio, eu tô sereno, eu estou bem, sabe? E quando a gente está bem, né? A arte também ela precisa disso, dessa energia positiva, né? Tu transmite até uma energia melhor quando você está se sentindo bem para o seu cliente, né? Aquilo ali que tu está fazendo está transmitindo mais amor, mais vida, mais... E é o que está acontecendo comigo hoje em dia. Eu estou muito grato, sou muito grato pelo que aconteceu, porque melhorei, mano, melhorei muito, né? Como profissional, como pessoa, como A ser vida mudou, humano, né, Lima? a vida Apesar, foi mudou, uma cara, mudou. transição, Foi apesar uma de ter transição, sido eu algo ruim. precisava passar por isso. Eu acho que eu precisava passar por isso, porque Que só bom. assim as coisas se alinharam para mim. Muito bom. Bom, gente, chegamos ao final. Ah, pô, você não falou. Chegamos ao final do nosso episódio, nosso primeiro episódio, episódio número 1, muito além do portfólio. Eu espero que vocês tenham gostado. Lima, considerações finais. Quem quiser encontrar você, aonde é que encontra o Lima, tá certo? Onde é que pode encontrar? E rede social, beleza? Rede social para quem quiser falar com o Lima Tato. Cara,
queria fazer alguns agradecimentos. Pode, né? fique à vontade, tá? O canal é seu. Quero agradecer aí o Tadeu, quero agradecer aí o Estúdio Design, agradecer o Tadeu, todas as pessoas, na verdade, que estão ao meu redor aí. Quero agradecer o Fabrício pela oportunidade. Eu pensei que eu ia falar um pouco mais, tá? Tem muita coisa para Não, Lima, mas passar, você vai voltar, você vai voltar. Hoje é só o primeiro episódio, sabe, né? E agradecer pela oportunidade, né, de estar participando. Eu sei que esse projeto aqui é um projeto que vai prosperar bastante, é um projeto que vai crescer, porque a ideia, ela é uma ideia boa, ela é uma coisa que vai agregar tanto para o Fabrício que está fazendo o projeto, quanto aos tatuadores que quiserem vir aqui participar, falar um pouco da sua história, das suas experiências, das suas expectativas, agradecer os seus clientes, né? Falar um pouco do seu profissional, né? E isso vai agregar tanto na nossa carreira, né? Quanto de todos. E a gente já pede, tá? O apoio de todos vocês, artistas, tatuadores. Eu acho que é importante essa união, né? Eu esqueço o nome dele, do Tattoo Day, que falava... O Saulo, ele sempre pregou isso, que os tatuadores precisam ser mais unidos, né? E esse projeto, tatuador, é para você, beleza? Você que é artista, tatuador, grafiteiro, beleza? Profissional, empresários, pastores, entendeu? Então, esse canal aqui, esse podcast, ele é para você. Então, você, mais do que nunca, deve nos apoiar. Eu peço o apoio de todos vocês, tá certo? E, no caso, né? Lima, já pode continuar? Muito obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço, Lima, você. Priscila. Obrigado aí, Mozart, da Tattoo Design. Obrigado a todos vocês. Beleza? E você que me segue também lá nas redes sociais, Fabrício Lima dos Santos, né? Fabrício Lima dos Santos, lá nas redes sociais. Você colocar Fabrício Lima dos Santos, como se fosse Fabrício Lima dos Santos, ou Fabrício Santos, Facebook, página Fabrício Santos. E esse vídeo vai estar no YouTube. Hoje nós não conseguimos postá-lo, mas ele vai ser editado futuramente, vai ser ao vivo, tá bom? A gente não conseguiu fazer hoje, né? Mas futuramente a gente vai fazer. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco até agora. Agradecer a Deus por tudo. Lima, mais uma vez, obrigado por tudo, né? O Lima está aqui conosco. Valeu. Sempre ele é diário, a gente trabalha junto. E é isso. Fique com Deus e até o próximo podcast, semana que vem, na quinta-feira. Um grande abraço.